Graças a Deus. Vamos novamente para 2 Reis, capítulo 18. Os que tiveram aqui na sexta-feira passada, nós pregamos a primeira fase do rei Ezequias, em 2 Reis 18, quando ele começou a reinar com 25 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, destruiu a serpente, confiou no Senhor, se achegou a Ele. Vamos ver nessa noite a segunda fase desse rei. 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 13. 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis 18, 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, ao rei da Síria em Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, e tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, arrancou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartar, Rabsaris, Rabsaque, a Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles parado ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta, e em quem confias? Dize tu, porém, são palavras só de lábios, aconselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Versículo de número 27. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me o meu senhor somente ao teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam do seu excremento e bebam a sua urina? Capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração, por favor. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana, onde o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado forças, tem, ó Deus, nos abençoado e providenciado tudo aquilo que nós precisamos.
Obrigado, Deus, porque em nós o Senhor colocou disponibilidade para estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome e aprendendo mais da tua palavra. Fala conosco mais uma vez nesta noite, Senhor. Permanece com a tua presença no nosso meio. Nós precisamos de ti, dependemos de ti, e sem ti nada poderemos fazer. Fica aqui, Pai, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus. Nós vimos na semana passada, para os que estavam aqui, a primeira fase desse rei, conhecidíssimo, um rei que foi conhecido principalmente pela sua doença e porque após uma sentença de morte e a sua humilhação diante de Deus, Deus vai lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Todos nós conhecemos o rei Ezequias por causa dessa história. E na semana passada nós vimos o início dele, quando ele começou a reinar, quando tinha 25 anos, quando ele fez uma reforma religiosa, quando ele aboliu a idolatria do meio de Israel, quando ele despedaçou a serpente de bronze, que foi do tempo de Moisés. Nós vimos a sua confiança no Senhor, a forma como ele confiou em Deus, a forma como ele se achegou a Deus, e Deus foi com ele e o conduzia prudentemente. Nós vimos também a queda do rei Oséias, quando caiu na mão de Salmaneser, porque não ouviu e nem cumpriu nenhuma das palavras do Senhor, enquanto Ezequias estava conquistando, estava vencendo, estava prosperando, estava crescendo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a segunda fase é completamente diferente. A partir do versículo 13, nós vamos enxergar um outro Ezequias completamente diferente do que nós vimos do capítulo 18, primeiro até o versículo de número 12. Porque a Bíblia vai falar algo aqui que eu tenho colocado em muitas das minhas pregações. O versículo 13 vai dizer: porém, no ano 14º do rei Ezequias, 14 anos depois que Ezequias está sentado no trono, 14 anos depois daquelas conquistas, daquela confiança, daquela fé, daquela reforma religiosa, nós vamos ver um Ezequias diferente. E a primeira coisa que eu vejo sobre a vida de Ezequias, e tenho pregado muito sobre isso, é a ação do tempo sobre a vida desse rei. 14 anos depois, Ezequias já não era mais o mesmo. Eu tenho pregado que quando nós chegamos num status, quando nós alcançamos uma meta pretendida, quando nós recebemos uma bênção, existe um relaxamento natural que acontece no ser humano. A pessoa para de vigiar, a pessoa vai esfriando naturalmente. Ezequias havia se confirmado no trono, havia visto a queda de Oséias, havia se rebelado contra Salmaneser. Salmaneser morre, se levanta o seu filho chamado Senaqueribe. E Senaqueribe era muito mais terrível do que Salmaneser. Ele vem com uma fúria, ele vem com uma força, ele vem com um poder, ele vem conquistando todas as nações que estão ao seu redor e vencendo todas elas e também vencendo os seus deuses. E 14 anos depois, a ação do tempo veio sobre Ezequias. Se Ezequias tinha aquela confiança em Deus, 14 anos depois já não era igual. Se Ezequias se achegava ao Senhor como se achegou no início da sua caminhada, 14 anos depois já não se achegava mais. O tempo passou sobre Ezequias, e a ação do tempo é algo que nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho falado sobre isso muitas vezes aqui. O
tempo, ele é um sinônimo de morte. Ele vai passando sobre nós e vai levando o nosso vigor, vai levando a nossa saúde, ele vai consumindo os nossos bens. Nada pode resistir ao tempo. Se alguém observar as pessoas que mais produzem na igreja, é um novo convertido. Um novo convertido é o maior ganhador de almas, porque ele está no primeiro amor, ele está com muita sede, ele quer falar para todo mundo a novidade de vida que ele está vivendo. Mas quando o tempo vai passando e a igreja vira uma rotina, e a oração já não é mais como antes, e o jejum já não acontece, a ação do tempo tem a tendência de nos esfriar. E a Bíblia vai dizer que 14 anos depois, o rei Ezequias já não era mais o mesmo, e Senaqueribe vai subir contra ele. E a Bíblia vai dizer que Senaqueribe é o novo rei da Síria, e ele vai tomar todas as cidades fortificadas de Judá. Isso é um sinal de que Ezequias já não vigiava como antes. Porque o que eram as cidades fortificadas? Em todas as entradas de Judá, onde tinha uma fronteira, se levantava ali uma cidade forte, com muralhas, com parte do exército, com atalaias, vigiando 24 horas. Quando o inimigo vinha por um lado daquela fronteira, aquela cidade fortificada entrava em guerra até que os outros integrantes do exército fossem socorrer. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias não perde uma cidade fortificada. A Bíblia vai dizer que ele perde todas as cidades fortificadas. Ele já não era mais o mesmo, ele já não vigiava mais como antes, ele já não tinha a mesma atenção, ele já não tinha mais a mesma ligação com o Senhor, ao ponto de perder todas as cidades fortificadas. E quando alguém perde uma cidade fortificada, ela se enfraquece. A cidade fortificada pode ser representada na nossa vida por diversas coisas. Eu fui uma vez em uma casa que um amigo alugou, 2 andares na beira da praia, com piscina, tinha 3 quartos embaixo, um quarto master em cima, um segundo quarto master, e ele disse, aluguei esta casa, disse que casa bonita, só que ela estava abandonada, tinha rachaduras na casa, tinha infiltrações na casa. Ele me disse, eu consegui alugar essa casa por R$1.000. Eu disse, muito barato. O que aconteceu? Ele disse, a casa estava fechada há muito tempo. Aqui morava um casal que cuidava dessa casa. Mas quando o marido morreu, a esposa perdeu o gosto pela casa. Ela saiu da casa, ela não pôde mais viver naquela casa. E a casa foi ficando abandonada e começou a ter rachaduras, infiltrações. E para não ficar fechada, ela alugou por qualquer preço. O marido daquela mulher era a sua cidade fortificada. E quando ela perde o marido, ela perde as forças, ela perde o vigor, ela perde a fé. Às vezes a nossa cidade fortificada é um emprego que nós temos, às vezes a cidade fortificada é um dinheiro guardado no banco, que é uma reserva, mas você precisou gastar. Às vezes a cidade fortificada é um filho, que já não é mais o mesmo para você, como era antes. E quando nós perdemos a cidade fortificada, isso gera um abalo na estrutura da pessoa. A cidade fortificada também, espiritualmente falando, pode ser aquele período de oração que nós tínhamos religiosamente e agora já não temos mais. É aquele jejum que nós abríamos para poder consagrar a nossa vida a Deus, mas já não fazemos mais. E quando nós perdemos essas cidades fortificadas, quantas pessoas não faltava cultos na igreja, mas hoje já não está do mesmo jeito, porque perderam as suas cidades fortificadas. A perca dessas cidades é uma ação do tempo sobre a vida do crente, e nós temos que vigiar. Quando Ezequias se viu
perdendo todas as cidades fortificadas, ele simplesmente se rende ao inimigo. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14, então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria em Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, e tudo que me impuseres, suportarei. Quando nós perdemos a cidade fortificada, a tendência é nós nos rendermos aos problemas. A tendência é nós entregarmos as armas. E a tendência é nós buscarmos um acordo favorável para melhorar a nossa situação. Mas deixa eu dar uma advertência nessa noite. O inimigo não tem acordo favorável para você. Eu vou repetir, o inimigo não tem acordo favorável para você. Eu vou falar mais uma vez, o inimigo não tem acordo favorável para você. Não tente fazer acordo com o inimigo. Eu vejo tantas pessoas se atrapalhando porque fazem acordos com o inimigo. Alguém que se converte, me perdoe, eu sei que existem visões diferenciadas, mas eu quero colocar a minha visão. Eu quero colocar o que eu acho, você me apoia se quiser, você discorda se quiser, você tem o seu direito. Mas eu não consigo entender alguém que se converte a Cristo e quer continuar cantando para o mundo, pastor Messias. É um tipo de acordo com o inimigo. Não, eu estou na igreja, mas eu canto no carnaval. Existe lá na Bahia uma série de artistas que se dizem convertidos, mas no carnaval estão com roupas escandalosas, cantando, promovendo a prostituição, promovendo a bebedice, promovendo o uso de drogas, promovendo o adultério. Eu não consigo entender essas coisas. Isso é um acordo com o inimigo, e o inimigo não tem acordo favorável para a vida do crente. A Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores, você tem que amar a um e tem que odiar ao outro. Elias, chamando Israel, ele disse: vocês têm que parar de cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, então vai servir. Se Deus é Deus, então vai servir. Mas não podemos ficar em cima do muro. O inimigo não tem acordo favorável para mim e para você. É ele lá e você cá. Você pode perder as suas cidades, mas não se renda. Confie em Deus, acredite no Senhor. Ele vai fazer um acordo. Ele não tinha força, ele não tinha mais aquela fé, e ele vai fazer um acordo. E olha o acordo que o inimigo vai propor para ele, ainda no versículo 14. Rendido, ele diz: pequei, retira-te de mim, e tudo que me impuseres, suportarei. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 9.000 quilos de prata, 30 talentos de ouro, 90 quilos de ouro por mês. Era um acordo que ele não podia cumprir. Aquilo era uma armadilha. Deixa eu dizer uma coisa a você: o inimigo não tem acordo favorável para você. É uma armadilha. Aquilo era uma armadilha. Eu pequei contra ti. O que você me puser, eu suportarei. Ok. 9.000 quilos de prata por mês, 90 quilos de ouro. No início ele começou até a pagar, mas o negócio foi estreitando, e olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer no versículo 15: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Toda a prata que se achou aonde? Na casa do Senhor. Ele vai fazer um acordo com o inimigo, e olha o que está acontecendo. Agora ele está pegando o que é de Deus, está entregando na mão do inimigo. Ele vai pegar a prata da casa do Senhor. Sim, se ele quer pegar a prata do palácio do rei, é dele.
É um problema particular dele, mas a partir do momento que ele vai mexer nas coisas que são de Deus, para cumprir um acordo com o inimigo, ele perdeu a visão. Ele perdeu a compostura. Quando nós permitimos a ação do tempo vir, roubar a nossa fé, roubar a nossa conexão com Deus, quando nós perdemos as cidades fortificadas, quando nós nos rendemos e fazemos acordo com o inimigo, nós vamos começar a pegar aquilo que dávamos para Deus e vamos passar a dar ao inimigo. O nosso tempo não é mais para Deus. Os nossos recursos financeiros agora não é mais para ajudar a obra de Deus. Ele está pegando aquilo que é de Deus, está colocando na mão do inimigo. Ele entra num desespero tão grande que olha o versículo 16, o que vai dizer. E naquele tempo arrancou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes que o próprio Ezequias, rei de Judá, cobriu e deu ao rei da Síria. Ele está arrancando o ouro das portas. Ele está pedindo restituição das ofertas. Eu vi um livro que por alguns é comemorado e por outros é um escândalo. O título do livro é Deus é Justo. Um homem que entrou na justiça contra a igreja que ele congregava, e a igreja teve que devolver todos os dízimos e ofertas que ele deu durante todo o tempo que ele congregou ali. E quando ele recebeu aquela vitória na justiça, ele escreveu um livro que vendeu igual água. E o título era Deus é Justo. Eu não consigo ver vitória em algo assim. Quando você está pedindo de volta. Alguém é um instrumentista, compra um instrumento, é da igreja, pastor, é uma oferta. Mas se ele resolve sair dali, eu vou levar meu violão. A bateria que eu comprei, eu vou levar. Ele está agora tomando aquilo que ele entregou nas mãos de Deus. Para dar para quem? Para entregar a quem? Ezequias vai entrar num estado tão terrível. E o interessante é que ele está se perdendo, tropeçando nas próprias pernas, e ele ainda não se lembrou que existia um Deus que podia estender para ele a mão e ajudá-lo para tirá-lo daquela situação. Ele arranca todo o ouro e toda a prata. Eu vi um testemunho de um pregador que ele estava ganhando muito dinheiro e ele achou que era muito alto o dízimo que ele tinha que dar na igreja. E aí então ele começou a pegar e comprar cestas básicas e dar aos pobres. Tem muita gente apoiando isso no Brasil. Ele pegava o dízimo todo mês, comprava cestas básicas, ia nas favelas e entregava e saía dali feliz. Ele fez isso o primeiro mês, ele fez isso o segundo mês, ele fez isso o terceiro mês. E um dia ele estava orando e dizendo: Deus, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou pegando meu dízimo, comprando as cestas básicas e distribuindo nas favelas. E eu gostaria de saber, o que é que o senhor está achando disso? Aí Deus disse: isso é muito bom, se fosse feito com o seu dinheiro, não com o meu. Você está me entendendo? Diga amém. Às vezes nós estamos nesse estado, estamos pegando aquilo que é de Deus e estamos entregando na mão do inimigo porque nós fizemos um acordo. Aqui neste país e no nosso país, quantos popstars saíram da igreja? Whitney Houston era uma cantora de igreja. Dizem por aí que Beyoncé era uma cantora de igreja. E tantos outros cantavam nos louvores e nos corais da igreja, mas agora está pegando o talento que Deus deu e está sendo instrumento do inimigo lá fora. Não faça acordo com o inimigo. Ele vai arrancar, versículo 16. Todo o ouro que tinha nas portas do templo e nos batentes, e vai entregar ao rei da Síria. E vai chegar um momento
que aquele ouro vai acabar, que aquela prata vai acabar. Ele não tinha mais como cumprir o acordo, porque o inimigo nunca vai fazer um acordo favorável para você e nem para mim. A intenção dele é armar, a intenção dele é colocar o laço preparado para depois ter um pretexto para nos destruir. E Ezequias está se afundando, Chega um momento que os mensageiros já estão nas portas de entrada de Judá e dizendo: não confie em Ezequias. Ele não tem poder para livrar vocês. São palavras tão fortes que o versículo 27 vai dizer assim: Rabizaque lhes disse: porventura mandou-me o meu Senhor somente ao teu Senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro? E olhe o que ele vai dizer: para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. E a Bíblia vai dizer no 28, e Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, dizendo: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão. E nem tampouco, versículo 30, vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei Assíria. 31, não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei um trato comigo, vinde a mim, comam cada um da sua vide, da sua figueira, beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deem ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Olha o versículo 33 como é forte: porventura os deuses das outras nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? O que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? O que é feito dos deuses de Servafaim, de Rena e Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Quais são dentre todos os deuses da terra que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porquanto mandado o rei havia dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Aquias o mordomo, e Sebna o escrivão, e Joá, filho de Zafate, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber essas palavras. Um erro Senaqueribe vai cometer aqui. Enquanto ele está pegando um crente frio, enquanto ele está pegando um crente rendido, enquanto ele está pegando um crente sem comunhão com Deus, aleluia, enquanto ele está pegando um crente que se esqueceu que quando se dobra o joelho vem uma resposta do céu, enquanto ele está pegando um crente que está tomando as coisas de Deus e entregando ao inimigo, tudo bem. Mas quando ele vai mexer diretamente com o Altíssimo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: ele vai tocar na ferida de Deus, ele vai igualar Deus aos deuses de Iva, de Servafaim, ele vai igualar Deus aos deuses de pau, de pedra, de bronze e de ouro construído pelas mãos dos homens, e ele vai dizer: quem é o Senhor?
que poderá livrar Ezequias. Os deuses das outras nações não conseguiu. Aí eu fico pensando que Deus está lá no trono. Pois, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acredito assim, pastor Messias. Às vezes nós estamos tão fracos, às vezes nós estamos tão rendidos, que já esquecemos o caminho da oração. Mas aí o Espírito Santo vai lá, ó, e ele começa a colocar aquele desejo dentro de nós. Dobre o joelho, dobre o joelho. Eu vi a pregação do pastor Tiago falando aqui, que Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir em oração. Mas por que Deus quer? É porque o pai também sabe que o menino está com fome. O pai sabe que o menino quer uma bicicleta nova. O pai sabe que o menino quer um joguinho. Mas o pai gosta quando o menino vem de lá e diz: ô papai, me dê, papai. Ô papai, você me dá. Eu penso que o Espírito Santo foi chegando em Ezequias dizendo: vai lá, se lembra da oração, se lembra de dobrar o joelho, meu filho, e vai futucando ele. Ele não tinha mais saída, ele não tinha mais escolha, não tinha mais ouro para dar, ele não tinha mais prata para dar. A ameaça era forte: eu vou fazer você comer o meu excremento, eu vou fazer você beber a minha urina. Mas quando ele toca no nome do Senhor, aleluia, quando ele toca no nome de Deus, alguma coisa vai fazer Ezequias se lembrar. Aí a Bíblia vai dizer assim, capítulo 19: e aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo, Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. O interessante é que o representante de Deus estava lá o tempo todo. O interessante é que o porta-voz de Deus estava o tempo todo ali. Eu acredito que Isaías estava sabendo de tudo, ouvindo as ameaças, ouvindo os desaforos, aleluia, e quem sabe dentro dele dizendo: Deus não vai fazer nada não, e Deus está dizendo: espera, Ezequias tem que se dobrar a mim. Ele não se dobrou ao rei lá, eu vou esperar ele se dobrar a mim. Ele não se rendeu ao rei lá, eu vou esperar ele se render a mim. Eu vou esperar ele vestir o pano de saco e vir se humilhando na minha presença, e eu vou mostrar para o rei que ele ainda pode confiar, e eu vou mostrar ao rei, levante a sua mão, que ele ainda pode ter um relacionamento comigo. Ei, querido, não importa a fase da vida que você entrar, Deus vai estar sempre lhe esperando. Você pode gastar a herança, você pode ir para a terra longínqua, você pode trabalhar no meio dos porcos, e a Bíblia é tão forte que ela diz que o pródigo desejava comer a comida dos porcos. O que é alguém desejar? A Bíblia não diz que ele comia. Se ele comesse já estava bom. A Bíblia diz que ele desejava. Eu desejo tanto beber essa água, mas eu não posso, a água não é minha. Você está entendendo? Ele desejava comer. Quando ele se lembrou e disse: eu vou voltar para a casa de meu pai, aleluia. Porque os trabalhadores que tem lá, os jornaleiros que estão lá, têm uma situação melhor do que a minha. E eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando o pai viu de longe, lançou no pescoço. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mandou fazer a festa, trazer a veste nova, sandália para os pés, estava descalço, anel para o dedo. Deus estava só esperando Ezequias se dobrar, dizendo: vem, Ezequias, vem pelo novo e vivo caminho, vem, Ezequias, dobra seu joelho que eu só estou esperando você pedir. E a Bíblia diz: quem pede recebe, a Bíblia diz: quem bate abre, a Bíblia diz: quem busca acha. Não tem ninguém entendendo aqui não. Deus está dizendo: responderei, aleluia. Tem alguém entendendo aqui? Não tem problema que o seu Deus já não tem a solução. Ele só está esperando você pedir. Quando ele se dobrou, o profeta Isaías estava lá, versículo de número 4. Aí olha o que ele vai dizer. A fé dele estava tão em baixa. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Bem pode ser
que o Senhor teu Deus, isso é um recado para Isaías. Ele não está dizendo mais o meu Deus. Ele está chegando para o pastor dizendo, ora o seu Deus aí, pastor, para ver se ele faz alguma coisa por mim. Olha como a fé dele está embaixo. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Ele já tinha virado o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Você vai lá no ciclo de oração hoje, 6 horas lá por mim. Ora lá por mim. Como é que você pode esquecer o caminho de falar com o papai? Ou ore pela minha vida. Eu não oro não. Posso até interceder, mas pela sua vida quem ora é você. Dobra seu joelho. Quem sabe o teu Deus, faça a oração. E os servos de Ezequias foram a Isaías. Isaías já tinha uma resposta. Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor. Versículo 6 do 19. Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis, e ouvindo ele dizer que Traca, o rei de Cush, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confia, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, e tu te livrarás? Porventura o livrar os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, Aram, Rezeve e os filhos de Éden, que estão em Telassá? Que foi feito de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevarfaim, Rena e Iva, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Agora ele encontra o caminho de verdade. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. Versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações da terra, lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos das suas mãos, assim saberão todos os reinos da terra que tu és o Senhor Deus. Sabe quando é que Deus vai agir? Quando você reencontrar o caminho da oração. Porque ele vai até na casa do Senhor, mas ele está mandando um recado para Isaías orar. Ora aí, Isaías, vê aí se porventura o seu Deus não ouve, não responde. Mas quando ele recebe as cartas de ameaça, ele vai entrar na casa do Senhor, ele vai chegar diante do altar,
Ele vai estender aquelas cartas e ele vai se lembrar como é que ele falava com Deus. Tu és o Deus que fez os céus. Tu és o Deus que fez a terra. Olha a carta que ele escreveu aqui, Senhor. Oh, Senhor, eles destruíram os outros deuses e lançaram no fogo, é verdade, mas não eram deuses. Mostra a Deus que Deus só tem um, que Deus é o Senhor. Aleluia. Lembra de volta o lugar secreto, irmão? Que você dobrava seu joelhinho ali. E você orava ao seu Deus e Ele te ouvia. E Ele abriu. Deus vai fazer uma obra tão grande. Quando Ezequias começa a se lembrar o caminho da oração, que vai usar o profeta Isaías, vai dizer assim. Ele não falou todas aquelas palavras. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, vou colocar um freio na sua boca e vou fazer ele voltar pelo caminho por onde veio. E quando ele chegar na sua terra, ele morre na espada. Irmãos, Deus não precisa de muita coisa. A Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 35, acompanhe comigo que eu encerro já, porque o culto termina às 9h30 hoje, falta 15. Versículo 35, olha o que acontece. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do Deus dele, agora na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque, Sarezer, os seus próprios filhos, feriram ele a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate. Saradon, o seu filho, reinou em seu lugar. Deus vai mandar um anjo, um único anjo. Olha o poder de Deus. Um único anjo vai matar 185.000. Agora eu faço uma comparação. Ezequias estava quase desviado. Ezequias tinha esquecido o caminho da oração. Mas quando ele se lembra e volta lá, Deus disse, eu vou mandar um anjo só. E esse anjo vai fazer um estrago naquele exército. Quando acordar, vai estar todo mundo morto. Quem não tem intimidade, ele está mandando um anjo. E quem tem intimidade, o negócio é forte. Porque quando Eliseu estava dentro da casa, aleluia, e Geazi saiu na porta e disse, tem um exército cercando aí, vem para te matar. Eu só imagino esses personagens da Bíblia, tudo baiano, Gilberto. Eu imagino Eliseu deitado na rede, com a água de coco assim, dizendo, oxe, tem mais com a gente do que com eles. Você está entendendo? Quem tem intimidade é diferente. Mas eu não estou vendo nada para você, que você não tem intimidade. Se você tivesse intimidade, você ia ver. Aí Eliseu vai fazer uma oração e vai dizer assim, ó pai, abre os olhos dele aí para ele ver. E quando os olhos de Geazi abertos, a Bíblia vai dizer que tinha um exército do Senhor, carros, cavaleiros de fogo que estavam ao redor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus lhe guarda, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é bíblico. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não me importa a situação que você chegou, se você dobrar o joelho, se você clamar a Deus, se você lembrar da oração, pelo menos um anjo ele vai mandar, e um anjo é suficiente para resolver o problema da sua vida. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém. A vitória veio, agora ele não esquece mais, ele vai ficar até doente, em cima da cama para morrer. E o profeta Isaías vai entrar lá e vai dizer assim, ó, arruma a sua casa, estreitou. Arruma a sua casa, vai morrer.
e não vai viver. Mas aí ele já sabia o caminho, pastor. Ele não tinha força para levantar, mas ele sabia o caminho. Ele virou o rosto para a parede. Oh, Senhor, lembra-te que andei nos teus caminhos. Lembra-te que fui fiel. Olha como eu imagino isso aqui. Ezequias vai lá, entrega a sentença e sai. Aí Isaías entrega a sentença e sai. Ezequias está virando o rosto para a parede e está orando. E aí Isaías está indo-se embora. Já entregou o recado, está indo embora. E aí ele vem a Deus com a cobrança. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Porque ele está orando dizendo, lembra-te, Senhor, eu andei nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor, eu fui fiel. Lembra-te, Senhor. Aí Isaías está saindo e Deus está dizendo, ele está me cobrando. E eu não fico devendo nada a ninguém. Volte lá, vá. Diga a ele assim, ó, vou te acrescentar mais 15 anos e já está fazendo hora extra na terra. Aleluia. Não me pede mais nada e eu também não lhe devo mais nada. Lembra-te do caminho da oração. Não deixa de vir nesse culto não, que esse culto é para você orar. Lembra-te do caminho da oração. O lugar secreto lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Lembra-te do caminho. Já tem muito tempo, pastor, estou frio, já rendido, já fiz acordo. Pega o pano de saco lá, veste, dobra o joelho e diz, Senhor, eu estou aqui. Só existe um Deus que fez o céu, que fez a terra, e este é o Senhor. Socorre-me. E eu já estou vendo um anjo descendo com a espada. Levanta a mão. Oh, aleluia. Vai jogar tudo por terra para lhe dar vitória. 185 mil caíram naquele dia. E aí Senaqueribe descobriu, ai, Deus é tão bom que podia matar ele. Matava ele junto com os 185 mil. Mas Deus vai dizer, não, ele vai voltar para casa sabendo que Deus só tem um. Quando ele levanta que vê os corpos, ele diz, estreitou para mim. Aí ele vai fugir. Onde é que ele vai? Ele vai se prostrar na casa do Deus dele. E aí Deus vai dizer, é aí que você vai morrer. Para você saber que só existe um único Deus. O Deus de Israel. Se coloque de pé, por favor. Só vou fazer uma oração e já entrego. Meu Deus, te apresentamos nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos porque permitimos que a ação do tempo veio. Perdoa-nos, Senhor, porque nós nos rendemos. Perdemos as cidades fortificadas. Fizemos acordo com o inimigo. Perdoa-nos, Senhor, porque pegamos aquilo que era do Senhor e começamos a entregar. Oh Deus, perdoa-nos, porque esperamos chegar no fundo do poço para lembrarmos de entrar na tua casa. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda quando entramos na tua casa, no meio à crise, nós estamos pedindo ao profeta para orar, porque já não acreditamos mais na oração. Mas obrigado, Deus, porque o teu Espírito coloca dentro de nós a esperança, o desejo de falar contigo e perceber e ver a providência que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai, porque o Senhor só nos acrescenta, como acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. Obrigado, Senhor, que tem sido conosco, nos abençoado, em nome de Jesus. E você diz amém. Pastor Messias. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Que palavra, irmãos. Graças a Deus por esta linda palavra. Amém, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Esta palavra, ela veio do céu para as nossas vidas. Não é, irmãos? Nós precisamos voltar para o caminho da oração. Se a gente quer vitória, irmão, nós precisamos orar. Amém? Que esta palavra, irmão, venha ficar aplicada em nosso coração. Amém, queridos?